Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar muito aqui sobre a partida entre Corinthians e Racing do Uruguai. Uma partida totalmente horrível do Corinthians, uma partida totalmente sem perspectiva nenhuma, sem responsabilidade nenhuma e sem inspiração nenhuma para ganhar do Racing, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre Dorival Júnior, tá? Eu falei no vídeo anterior que eu confio totalmente na capacidade do Dorival Júnior de organizar equipes. E isso para mim é muito claro. O Dorival Júnior, com o passar do tempo, ele vai conseguir deixar um Corinthians mais forte. Isso é fato, tá, fiel? Vocês podem ter certeza que Dorival Júnior fará do Corinthians um time forte, principalmente no meio do ano, quando chegar novos reforços e ele ter mais material humano para que possa trabalhar e organizar esta equipe do Corinthians. Só que uma coisa que eu não entendo realmente e eu nunca vou entender com todos os treinadores que passaram pelo Corinthians nesses últimos anos, né? Com Vanderlei Luxemburgo, com Mano Menezes, teve o português lá também, eu esqueci, que veio do Cuiabá. Todos os treinadores que passaram pelo Corinthians. Eu nunca vou aceitar pacificamente essa história de você poupar jogadores. Tudo bem que na questão do Dorival, ele está fazendo um controle de carga, porque a questão física dos atletas realmente é bastante prejudicial. Só que já que você tem um Super Mundial que vai paralisar os campeonatos brasileiros, por que você não força esses jogadores até lá? Porque aí você tem um período longo para depois você descansar esses jogadores e fazer uma pré-temporada que ainda o Dorival Júnior não fez no Corinthians. Porque você vai jogar contra o Racing do Uruguai, que é o pior time do nosso grupo, você tem que, pelo menos, você tem a obrigação de ganhar e manter o Corinthians vivo na competição. Tudo bem, o Corinthians ganhou, mas a que custo o Corinthians ganhou? Vemos um futebol totalmente horrível, um futebol sem inspiração, um futebol lamentável de assistir. Um futebol que você assiste 2 tempos e vê o Corinthians dar 3 chutes ao gol, 4 chutes ao gol. Então, realmente, é uma situação deplorável o que vimos ontem, o futebol do Corinthians. Eu não vou julgar aqui, primeiramente porque o Corinthians estava com sua equipe reserva. Então, como que eu vou cobrar um futebol lindo se o Corinthians estava com um time que não é acostumado a jogar junto? Eu só não vou entender esse controle de carga para poupar jogadores. Ah, corintianeiro, mas aí o Corinthians vai jogar contra o Racing do Uruguai, aí logo mais tem Copa do Brasil, tem Brasileirão também, que o Corinthians está priorizando. Fiel, na minha cabeça, você tem que poupar é o trabalhador de usina, é o trabalhador de CLT que cumpre os horários normais e ganha uma miséria de salário. Esse merece ser poupado. Não você poupar um jogador que ganha mais de 500 mil reais, 300 mil reais, 200 mil reais, 400 mil reais para jogar 1 hora de futebol e depois falar que o cara não aguenta jogar depois novamente. O Corinthians jogou quinta-feira. Vai falar que o cara não consegue jogar um jogo domingo porque ele jogou quinta-feira contra o Racing, contra o todo-poderoso Racing do Uruguai. E isso você dá a possibilidade do time de se entrosar, você dá a possibilidade do time de deixar esse time mais preparado para o que você quer. Utilizando as peças de titulares, Dorival, você vai deixar o Corinthians mais apto, você vai perceber quais jogadores ali têm chance de ir para a reserva e quais jogadores da reserva têm chance de compor esse elenco titular. Quanto mais jogos com o time titular, mais você entrosa esse time, mais você vê os defeitos que precisam ser melhorados de uma equipe que é titular. Tudo bem, é lógico que eu não vou me comparar a você aqui, nem quero, porque você, na minha opinião, é um ótimo treinador. Mas este controle de carga, até o momento, estava correto. Agora você pega um jogo decisivo de Sul-Americana, em que o Corinthians precisa ganhar para se manter vivo e coloca um time totalmente reserva. Eu acho que não teve um sequer que acertou a escalação do Corinthians, porque o Dorival está fazendo mistério em todas as escalações do Corinthians. E a pergunta de 1 milhão que fica é: qual vai ser o time titular do Corinthians? Quando será que a equipe titular do Corinthians vai ter uma sequência de jogos para esses jogadores poderem entrosar? Porque realmente o que nós estamos vendo é uma equipe que muda todo o jogo. Então você não sabe hoje quem é titular, quem é reserva do Corinthians. Esse controle de carga não sabe
qual jogo vai fazer, qual jogo vai poupar. Por exemplo, o Corinthians na Sul-Americana. Se não fosse esse controle de carga que o Dorival estaria fazendo a jogos, eu iria falar que o Corinthians ontem abandonou a Copa Sul-Americana de vez. Porque se o Corinthians entrar contra o Huracan fora de casa, com um time reserva, com um time... Esse time aí, ou um time mesclado, nem viaja, porque vai passar vergonha, porque vai perder, vai tomar chocolate. Isso porque estamos falando do poderoso Huracan, né, fiel? Tô sendo sarcástico aqui. Então, há uma chance de ganhar do Huracan? Tá. Classificar em primeiro não vai, tá, fiel? Porque o Huracan tem um saldo de gol aí, se eu não me engano, de 7 gols, se eu não me engano, tá? Então, classificar em primeiro, o Corinthians não vai mais. O América de Cali pega esse time horrível, que o Corinthians em 2 jogos conseguiu ganhar dele de 1-0 só. O América de Cali pega esse time do Racing do Uruguai. Eles vão ganhar, porque joga também dentro de casa. A possibilidade do Racing ganhar do América de Cali fora de casa é de 1 em 1000. Então o Corinthians precisa vencer o Huracan, não existe empatar, não existe perder, é só a vitória que interessa. E aí a gente vai entrar com um time reserva, porque você jogou um final de semana e vai fazer o controle de carga no meio da semana para pegar o Huracan. Então realmente nem compensa viajar. Se o Corinthians quiser ter chances de ir para os playoffs, tá, fiel? Que não é de se jogar fora, porque se o Corinthians ganha do Huracan, com o time considerado força máxima, na minha opinião, dá para ganhar do Huracan. Com certeza dá para ganhar do Huracan. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas é uma possibilidade maior de você conquistar a sua classificação. Corinthians se classificando não é o fim dos mundos, porque a gente vai pegar aí o terceiro colocado de uma chave ali da Libertadores, e se a gente ganhar, a gente entra nas oitavas de finais da Sul-Americana. Então olha que beleza, você começa a ganhar premiações, você começa a ganhar chance de ser campeão para você ir para uma Libertadores sem precisar tanto assim do brasileiro. Você tem a possibilidade de ser campeão e disputar uma Recopa. Então são vários benefícios que trazem para o Corinthians uma possível classificação para a Sul-Americana. Então não é uma Copa de se jogar fora. E eu ainda vou mais além. Lógico que temos que esperar o meio do ano agora, mas se o Corinthians não reforçar, não fazer grandes investimentos financeiros, vai chegar o momento que o Corinthians não vai no brasileiro virar verão. Porque esse time não vai virar verão, fiel. O Corinthians, a zaga do Corinthians é muito limitada. O meio-campo do Corinthians, quando o Garro não joga, é esse time aí, limitado. E vocês acham que o Garro vai jogar todos os jogos do brasileiro? Não vai, porque é brasileiro, é Copa do Brasil e também existe a condição física do jogador, que aí o brasileiro é um campeonato muito longo, é jogos em 3 dias. Obviamente que se você forçar, você estoura o atleta. Então o Corinthians não tem hoje um time qualificado, tanto titular tem 11 lá, vamos dizer 11, tá, fiel? Eu sei que falta zagueiro, falta aí algumas peças, mas vamos colocar 11. O Corinthians reserva, o time do Corinthians reserva é totalmente, vamos dizer assim, sem recurso nenhum. A gente viu ontem o time do Corinthians dentro de campo, os reservas, né? O Thales Magno, cara, sinceramente, não sei o que aconteceu. Na minha opinião, tá sendo hoje um dos piores investimentos do Corinthians. O cara simplesmente esqueceu de jogar bola. Tava arrebentando, renovou o contrato, esqueceu. Tem que ser cobrado sim. Ah, é só uma má fase, vai recuperar, mas vai recuperar quando? Porque o cara tava jogando bola e de repente para. O Igor Coronado sempre cobrou chance no time do Corinthians, tá? Lógico que ele não tá conseguindo aqueles espaços do jogo inteiro, mas com o Dorival Júnior ele tá conseguindo mais tempo do que o Ramon Dias e até agora não provou porque ele ganha 2 milhões de reais. O Léo Maná deveria ser proibido de entrar em campo. O Léo Maná deveria ser proibido de entrar em campo pelo Corinthians. Então, realmente é uma situação desesperadora o que o Corinthians vive hoje aí no seu cenário esportivo, tá, fiel? Lógico que a gente vai falar aqui no vídeo da tarde sobre contratações, lógico que existem jogadores que o Corinthians está negociando, lógico que existe a perspectiva e a esperança para que o Corinthians consiga dias melhores e consiga contratar algumas peças fundamentais que podem agregar nesse elenco para que se torne um elenco mais forte. Mas também a situação também não é muito boa fora de campo. O Corinthians é tão, cara, vamos dizer assim, o Corinthians é tão azarado, né? Vamos dizer assim, tão azarado, porque existe um cenário esportivo dentro de campo onde a perspectiva de melhora deveria estar fora dele, já que dentro de campo não está funcionando. Com a perspectiva fora, o cara vai chegar no meio do ano
Corinthians vai arrebentar, vamos contratar dirigentes unidos, totalmente uma engrenagem fazendo girar uma com a outra fora de campo, ajuda dentro de campo e vice-versa. E não, o Corinthians vive uma situação totalmente adversa com Augusto Melo, em que vive uma guerra total fora de campo, em que a gente pode estar fazendo um planejamento agora de contratação. O Fabinho Soldado conversa com alguns jogadores, conversa com o goleiro, conversa também com o atacante, mesmo que seja emprestado o Wesley, pelo menos são aí jogadores aí sem alto custo financeiro. Logo mais vai chegar, o Corinthians vai conversar com pessoas, já conversa, né? Existem sonhos, como por exemplo o Roger Guedes, ou por exemplo, um Mina que pode pintar no Corinthians, a gente não sabe ainda, tá? Trouxe informações do vídeo de ontem. Pode ser que cheguem jogadores mais contundentes, mas isso também pode tudo ser frustrado se o Augusto Melo levar o impeachment e sair fora do Corinthians, que a situação do Augusto Melo ela é muito, muito complicada e isso pode acontecer aí, vamos dizer, já na data marcada para o Augusto Melo sair. O Augusto Melo saindo, todo o planejamento que o Corinthians fez sai junto com ele. Aí vai assumir o Osmar Stable, vai ter eleições internas, que vai entrar alguém lá da RT, vocês podem ter certeza. E aí o Corinthians vai ficar a fazer um planejamento totalmente novo. Ir no mercado da bola buscar jogadores novos, totalmente outro cenário, porque muda tudo, muda todos os diretores. A gente nem sabe se o Fabinho Soldado fica. Então o Corinthians ainda ele tem esse azar. O cenário dentro de campo não é boa e a perspectiva que o time tinha que ter lá fora para chegar novos reforços podem ser frustradas sim se o Augusto Melo levar o impeachment. E a lógica atrapalha, mesmo se não levar, porque a cabeça do Augusto Melo hoje não está em contratação. A cabeça do Augusto Melo hoje não está se o Corinthians vai classificar da Sul-Americana ou não, se o Corinthians vai brigar do meio da tabela para baixo no Brasileiro ou não, se o Corinthians vai perder para o Novo Horizontino dentro de casa e sair da Copa do Brasil ou não. A cabeça do Augusto Melo está em não ser impeachmentado. Isso manchará para sempre a sua história como presidente do Corinthians, que levou um impeachment, né? Então, cara, é realmente uma situação bastante difícil que o Corinthians vive hoje. Eu não vou negar para vocês, tá, fiel? Então, a gente não tem nem muito o que falar do jogo aqui, jogo de 3 chutes, a gente vai falar o quê, né? Na minha opinião, o gol do Thales Magno não foi falta, uma opinião minha, tá, fiel? Quero saber de vocês aí. O Romero bateu uma falta lá, mais ou menos, o goleiro fez a defesa, estava bem posicionado, né? Lógico que teve mais firula do que competência ali do goleiro para defender aquela bola. E um gol do Matheus Bidu, né, cara, ali, que bateu uma bola ali de fora da área e ainda desviou e contou com a ajuda. Fora isso, não teve futebol pra gente chegar aqui e fazer uma análise. Por isso que eu puxei um pouquinho aí para esse extra-campo também, para o vídeo até não ficar muito curto, tá, fiel? Então, quero agradecer demais a sua presença. Por favor, deixe nos comentários a sua opinião, que é de grande importância para este canal. Vou responder todos os comentários. E hoje à tarde eu tenho mais aí conteúdo para trazer para vocês, tá? Estou com comentários atrasados do vídeo anterior, principalmente da opinião que eu pedi para vocês referente ao canal. Eu vou ver lá e vou responder para ver qual é a opinião de vocês. Tá bom, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Até daqui a pouquinho com mais vídeos, tá? E vai Corinthians!